O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amém. Abramos a palavra de Deus, meus irmãos, em Êxodo capítulo 20. Nós trataremos do verso 14, o sétimo mandamento, mas eu quero propor ler com vocês os versos 1 e 2 e depois o 14. Versos 1 e 2, que são uma espécie de apresentação do Senhor, e depois o 14. Diz assim a palavra do Senhor: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 14: Não adulterarás. Não adulterarás. Significado e implicações do sétimo mandamento. Esse é o título da nossa mensagem. Não adulterarás, significado e implicações do sétimo mandamento. Eu quero começar relembrando que tenho falado ao longo desses mandamentos algumas vezes, pelo menos de maneira alternada. Eu gosto de ler os versos 1 e 2, porque eles mostram a graça que antecede a lei. É muito importante entendermos isso. A lei nos aponta o nosso pecado, a fim de que corramos para a graça. Mas, neste sentido, a lei antecede a graça. Mas há um outro sentido em que a graça antecede a lei, porque somente a graça pode nos transformar e assim nos capacitar a cumprir substancialmente a lei. Então, o Senhor que ordena estas palavras é o mesmo que diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Deus que te resgatou. Então, observe que a graça de Deus precede o nosso dever de cumprir a lei, porque somente pela graça nós podemos cumpri-la. Então, quando eu estou tratando com vocês dos mandamentos, é preciso que vocês tenham em mente que a graça de Deus é que nos sustenta, tanto para que cumpramos a lei, como para que, quando a lei nos acusa, porque não a cumprimos, tenhamos a honestidade de nos arrepender e a confiança no perdão do Senhor. Porque se não for assim, nós vamos ficar presos na negridão do nosso pecado. É muito importante confrontarmos o pecado do nosso coração. Porque se nós fomos salvos pelo Senhor, nós queremos viver de um modo digno dele, de um modo que o agrade. Mas nós temos que ter em mente a graça que precede essa prática da lei. Eu estou falando, a princípio, pelo menos a maioria aqui, eu entendo, com crentes, com pessoas atingidas, alcançadas pela graça. E é por isso, meus irmãos, que nós podemos suportar o rigor da lei. E é preciso que, ouvindo a lei, nós nos quebrantemos com o nosso pecado, mas ao mesmo tempo nós corramos de novo para a graça. Que o Senhor Deus assim nos ajude nesta manhã. Meus irmãos, numa exposição em Gênesis, intitulada A Divina Construção da Família, eu ressaltei que nós vivemos numa sociedade individualista, que busca uma liberdade sem limites, onde a felicidade individual é o bem supremo, ou como diz um certo estudioso da natureza humana, o hiperbem da sociedade. E essa felicidade deve ser buscada às custas dos compromissos que sustentam as relações e o viver em comunhão. É assim que pensa a nossa sociedade. E o conceito de heroísmo na sociedade contemporânea, que antes era ligado à renúncia e à autonegação em função do bem comum ou de uma missão divina, agora está ligado à autoafirmação dos indivíduos. É heróico assumir a sua identidade, assumir
as suas inclinações, os seus sonhos, os seus desejos. Então, por seu individualismo, a sociedade contemporânea, meus irmãos, ela desenvolveu uma cultura narcisista. Você lembra Narciso, da mitologia grega, é aquele que contemplava a si mesmo, hedonista, isto é, voltada para o prazer, mimada e egocêntrica. Eu observei também, na mesma mensagem, que em tal contexto, os laços humanos são cada vez mais frágeis e frouxos. E a primeira instituição a ser atingida por essa frouxidão dos compromissos é a família. Entregues aos seus impulsos, homens e mulheres buscam com avidez por aventuras juvenis, ficando cada vez mais despreparados para construir relações. Os relacionamentos, usando um termo de Zygmunt Bauman, os relacionamentos se tornam cada vez mais líquidos e mais frágeis, baseados numa união temporária de indivíduos em busca de satisfação, principalmente satisfação sexual. E cocheando sobre uma base tão movediça como os afetos, meus irmãos, os relacionamentos se desfazem com mais facilidade, inclusive entre os crentes, onde o número de divórcios é quase igual ao do mundo. Porque as separações acontecem tão logo uma ou ambas as partes não se sentem mais felizes e satisfeitas. É muito comum ouvir crentes, no momento da pressão, dizerem: eu não estava mais feliz, eu não posso comprometer a minha felicidade. E assim se separarem. Eu observei ainda, naquela mesma mensagem, que essa desconfiguração familiar, ela ganhou impulso e incentivo com a redefinição do próprio conceito de família. Quando se decidiu sobre a assim chamada família homoafetiva, o STF pautou sua decisão sob o argumento de que o casamento é uma instituição essencialmente afetiva que existe para promover a felicidade dos cônjuges. Para a maioria das excelências, a família é qualquer união entre uma ou mais pessoas que se organiza em torno das afetividades e tem por objetivo a felicidade dos indivíduos. Ao reduzir o casamento a uma união afetiva, eliminou-se a sua dimensão moral, que é o que mantém a solidez do casamento. Ao reduzir essa relação que também é afetiva, mas não é só e primariamente afetiva, a essa dimensão, esquecendo a moral, abriu-se a porteira para o que se chama de poliamor, leia-se promiscuidade sexual. Não tem mais só casal, tem trisal e o que mais eles inventarem. Até mesmo a intimidade intergeracional, leia-se pedofilia, já defendida por alguns cientistas sociais na academia, inclusive. Como diz a Escritura no Salmo 11, verso 3, ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? As relações familiares contemporâneas, meus irmãos, portanto, elas se fundamentam hoje numa falta de compromisso real, tendo como consequência a relativização do conceito. Não tenho mais como contar o número de casais cristãos que chegam no meu gabinete dizendo: pastor, eu não aguento mais, eu quero separar. Eu acho que não tem mais jeito. E assim surgiram as famílias recompostas, resultado da banalização do divórcio. Famílias, casais de segundo, terceiro casamento. As famílias chamadas poligâmicas, como expressões do poliamor. E as famílias, bem entre aspas, homoparentais, onde pessoas do mesmo sexo se, entre aspas, casam, fruto do que os defensores consideram uma luta contra a opressão heteronormativa. Como resultado, ao invés de experimentar, meus irmãos, uma tão sonhada riqueza afetiva, o que se verifica agora é uma crescente pobreza afetiva. Os homens e mulheres, mas principalmente os homens, têm cada vez mais medo
de compromisso. E ambos, especialmente as mulheres, experimentam cada vez mais intensamente a sensação de abandono afetivo. Isto para não falar dos filhos desses relacionamentos líquidos, que ficam sem referencial, ora sem referencial masculino, ora sem referencial feminino. Tudo isso, meus irmãos, é consequência do desvio da família, do propósito central da sua existência, que é refletir a glória do Criador através de unidade, compromisso pactual de cada um dos seus membros, de uns com os outros. A proposta da sociedade ocidental contemporânea é demover os pilares da família chamada judaico-cristã e estabelecer outros pilares. E assim, os pilares morais da família estão sendo substituídos por pilares afetivos. É neste contexto, meus irmãos, que o 7º mandamento se reveste de especial importância para nós, porque estudá-lo coloca em perspectiva a santidade da sexualidade, a santidade do matrimônio e, consequentemente, a santidade da família. Este é um princípio geral. O 7º mandamento, ele reflete ou ele defende ou protege a santidade da sexualidade, a santidade do matrimônio e a santidade da família. E neste último aspecto, a santidade da família, este mandamento é um complemento do 5º mandamento, que também protege essa santidade, sobretudo o aspecto da relação com a autoridade, que é um conceito moral. Aqui, novamente, nós precisamos de 2 mensagens, a fim de extrairmos mais rico proveito desse mandamento. Hoje eu proponho que nos concentremos especialmente no significado do mandamento, e nós o faremos abordando panoramicamente os diversos usos do verbo, aqui traduzido por adulterar, e seus correlatos, ou seja, verbos que são sinônimos e que são usados no mesmo contexto, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Observar a ocorrência do verbo e os verbos a eles relacionados como intercambiáveis vai nos permitir olhar a abrangência. Embora essa abordagem já nos adiante diversas implicações quanto ao que o mandamento nos proíbe, nós vamos tratar delas mais detalhadamente na próxima mensagem, com a permissão de Deus, abordando também o que ele nos ordena. Mas nós vamos especialmente nos concentrar no que o mandamento nos proíbe. E quanto ao significado e implicações do que o mandamento nos proíbe, nós precisamos considerar no contexto do Antigo Testamento as aplicações casuísticas do mandamento em outras passagens. Lembra? Aplicações casuísticas são aplicações de um mandamento a casos específicos. Como que esse mandamento se aplica a casos? É daí que vem a palavra casuística. Nós vamos também mostrar sua aplicação espiritual, porque esse mandamento, ele traz como no seu contexto subjacente, como figura, como relacionamento entre homem e mulher, é uma figura para o relacionamento entre o Senhor e Israel. E as infidelidades de Israel são descritas como adultério. E no contexto do Novo Testamento, o nosso Senhor ele aborda o mandamento mostrando a sua abrangência e o que é corroborado pelas epístolas. Então, especificamente a nossa exposição é sobre o que o Senhor nos proíbe no 7º mandamento. Esse é o assunto específico. Eu quero considerar o significado do mandamento, primeiro em seu sentido mais restrito, segundo em seu sentido mais abrangente e terceiro em seu sentido mais profundo. É essa nossa tríplice divisão da exposição. Primeiro, o significado do mandamento, o que ele proíbe em seu sentido mais restrito, mais reduzido. Segundo, o que ele proíbe em seu sentido mais abrangente. E terceiro, o que ele proíbe em seu sentido mais profundo. Ok? Então preste bem atenção, meu querido, minha querida. Em primeiro lugar, em seu sentido mais restrito, o mandamento nos proíbe a relação sexual entre uma pessoa casada e outra que não é o seu cônjuge. Então esse é o princípio geral, o primeiro princípio geral. O termo adulterar, obviamente, refere-se a relações sexuais
entre uma pessoa casada e outra pessoa que não é o seu cônjuge, o seu marido e a sua esposa. E nesse aspecto, irmãos, enquanto o sexto mandamento defende a integridade e a santidade da vida, o sétimo mandamento defende a integridade e a santidade do matrimônio, que não é uma mera construção social e afetiva, mas instituição divina, e nenhum tribunal superior humano vai mudar isto. O casamento, este é um princípio pressuposto no mandamento. O casamento é uma instituição divina. Portanto, ele tem uma dimensão moral e espiritual antes da afetiva. Este princípio é importante e nós devemos defendê-lo, porque ele é o princípio bíblico do que é o casamento. Ele é uma instituição divina e, portanto, ele tem uma dimensão moral e espiritual. A criação da mulher como auxiliadora e contraparte do homem tem seu ponto culminante naquela ordenança, em Gênesis capítulo 2, quando a mulher é, a partir do verso 18, criada, descreve-se toda a criação da mulher e a sua função. Termina-se o texto, no capítulo 2, no verso 24, com a seguinte ordenança: por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui nós temos os três pilares do casamento. Primeiro, deixa o homem pai e mãe. Isto significa ele agora tem uma ruptura com o seu núcleo familiar anterior, ele tem que se tornar independente e ele cria um novo núcleo familiar autônomo. Então você tem uma ruptura, que é a separação do pai e da mãe. Ele sai de debaixo da autoridade dos pais. Em segundo lugar, ele se une à sua mulher, isto significa que ele entra em aliança com ela. Em terceiro lugar, ele se torna uma só carne, e isto é comunhão. Ruptura, aliança e comunhão. E o nosso Senhor, meus irmãos, usou essa passagem da Escritura exatamente para ressaltar a natureza do casamento como instituição divina, tendo neste fato o seu fundamento moral e, consequentemente, seu caráter indissolúvel. Ele concluiu falando acerca do divórcio com os fariseus, que perguntaram se o homem podia repudiar a sua mulher ou divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo. Ele cita exatamente Gênesis capítulo 2, e ele diz: vocês não leram desde o princípio que o Criador os fez homem e mulher, e que disse, por isso deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher e se torna os dois uma só carne, lá em Mateus 19. E no verso 6, você tem a declaração do casamento como a instituição divina e que tem um fundamento moral e espiritual, e é daí que vem a sua indissolubilidade. A indissolubilidade do casamento está ligada ao fato dele ser instituição divina, dele ser uma instituição moral e uma união de natureza espiritual. Então, veja que os afetos não são fundamento para se estabelecer a base do casamento. Embora eles estejam presentes, devam estar presentes. Como é que o Senhor Jesus termina? Ele trata da natureza do casamento em Mateus 19, 6, dizendo: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, uma só pessoa. Se tornou um grupo, um núcleo, uma unidade indissolúvel. E ele ajunta dizendo: portanto, o que Deus ajuntou, instituição divina, não o separe o homem. Juiz nenhum tem autoridade para separar aquilo que Deus ajuntou. Então, meus irmãos, sendo instituição divina, o casamento é também uma aliança perante Deus, como ressalta o Senhor ao repreender Israel em Malaquias, capítulo 2, de 13 a 16. Ali o Senhor diz que rejeitava o culto de Israel, rejeitava as suas lágrimas no culto. E por quê? Abra lá em Malaquias, capítulo 2, de 13 a 16. Estamos tratando do sentido mais restrito. Assim diz o Senhor, e eu vou ler aqui dentro da Nova Almeida: há outra coisa que vocês fazem. Cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choro e gemidos,
Porque ele já não olha para a oferta nem aceita com prazer. E vocês perguntam por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. O Senhor foi testemunha. A gente costuma usar testemunhas, né? No casamento. Ok. Até no cartório é necessário haver pelo menos uma testemunha de cada parte. Mas aqui, além das testemunhas humanas, a Bíblia diz que quando um homem faz aliança com uma mulher, o Senhor é testemunha. E ele continua. Agora, eu vou pular para o verso 15. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. E no verso 16, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Vejam, meus irmãos, Deus aqui está inclusive proibindo, está dizendo que ele odeia o divórcio. Por quê? Porque ele quebra o 7º mandamento também. O divórcio é uma quebra do 7º mandamento. E na lei, meus irmãos, claramente, em toda a extensão do Velho Testamento, o adultério ele é duramente reprimido e punido. Pois, como observa um certo comentarista judeu, trata-se de um atentado ao fundamento da ordem social, que repousa sobre a legitimidade da família, do clã e da tribo, naquele contexto. O adultério mina o próprio fundamento dessa ordem, ao truncar a pureza da filiação, da posteridade, inclusive. É por isso que em Jó, capítulo 31, verso 11, o adultério é chamado de um crime hediondo. Aliás, se não me engano, ali até por volta do meados dos anos 90, adultério no Brasil era crime. Agora deixou de ser crime, inclusive punido. Até meados dos anos 90. Então, na lei de Deus, o adultério é chamado de crime hediondo, um delito à punição de juízes. Por isso a Bíblia ressalta que o adúltero e a adúltera deveriam ser mortos quando eles eram flagrados em adultério. Aqueles homens lá de João capítulo 8, da famoso texto da mulher adúltera, que querem condenar a mulher, estão sendo parciais, porque a lei ordenava a execução do adúltero e da adúltera. Então é este o sentido mais restrito, e ele aponta para a santidade do casamento, para o fato de que ele é uma instituição divina, que ele é uma instituição de fundamento moral e espiritual, e é por isso que o adultério é tão hediondo. Porém, em segundo lugar, a Escritura trata desse mandamento também em seu sentido mais abrangente. E em seu sentido mais abrangente, o mandamento proíbe toda prática sexual fora do casamento entre um homem e uma mulher. Vou repetir. Em seu sentido mais abrangente, o 7º mandamento proíbe toda prática sexual fora do casamento entre um homem e uma mulher. Toda prática sexual fora do âmbito do matrimônio é proibida nesse mandamento. Lembra que nós aprendemos o princípio onde um pecado é proibido, pecados de natureza semelhante também estão sendo proibidos. E disso nós encontramos abundantes provas bíblicas. Por exemplo, é significativo que, ao denunciar a infidelidade de Israel à aliança pela prática da idolatria, os profetas descrevem essa infidelidade como adultério espiritual. Mas um ponto interessante sobre a forma como eles descrevem o adultério espiritual de Israel, especialmente Jeremias e Ezequiel, eles usam o verbo hebraico correlato, que expressa a prática da prostituição. Israel é uma mulher adúltera, mas é descrita pelos profetas como uma prostituta, numa alusão à multidão das suas devassidões. Por exemplo, em Ezequiel capítulo 16, só para citar uma dessas passagens, eu peço que você abra lá. A palavra de Deus mostra a história de Israel como uma história de infidelidade. Filho do homem, diz o verso 2, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. O Senhor vai mostrar
como ele encontrou o povo de Israel, e ele descreve como encontrando uma criança do sexo feminino. Ele cuida dessa criança, depois ela cresce, se torna uma mulher, e ele então, como um príncipe, como um rei, ele propõe a ela casamento, ele a veste de roupas suntuosas, ele a orna de ouro, a sua fama corre entre as nações, a sua formosura, que é um reflexo da formosura desse rei, é vista das nações. Mas no verso 15 diz: mas confiaste na tua formosura e te entregaste à devassidão, te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todo o que passava para seres dele. Verso 17: tomaste as tuas joias de enfeites, que eu te dei do meu ouro e da minha prata, fizeste estátuas de homens e te prostituístes. É claro que se ele está falando na figura de uma mulher com quem ele casou, e está dizendo tu te prostituíste, ele está também automaticamente falando de adultério. Este é o ponto. O Senhor Deus descreve o adultério como prostituição. Só para citar, você vai ver todo o capítulo, a descrição de uma mulher que pratica prostituição, que é uma figura para Israel. Então, essa era uma descrição apropriada, não apenas porque descrevia adequadamente o relacionamento de aliança entre o Senhor e Israel, mas porque os cultos de fertilidade pagãos envolviam literalmente orgias sexuais. E isto nos ajuda, apenas para você conferir, você pode anotar aí na sua Bíblia e ler em casa, Ezequiel 16, de 26 a 37, que a descrição é exatamente de uma atitude de uma prostituta, mas ele está falando de uma mulher adúltera. Então, os cultos de fertilidade pagãos, eles envolviam prostituição cultual, inclusive. Isto nos ajuda, então, a ver a abrangência das implicações do mandamento. Jesus também, em seu ensino sobre o sétimo mandamento, se você quiser abrir lá em Mateus 5,32, e também Mateus 19, que nós abordamos, mas 5,32, ele fala, ao falar das implicações do divórcio, ele usa a palavra prostituição como sinônimo de adultério. Tanto em Mateus 5,32, que você deve abrir e deixar marcado lá, como em Mateus 19,9, ele diz: o homem, eu porém vos digo, o homem que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. Essa expressão relações sexuais ilícitas, que é exceção, ou seja, quando a pessoa trai, o outro tem o direito de separar-se, aí é uma exceção. O Senhor diz, em caso de relações sexuais ilícitas, ele usa a palavra porneia, no grego, de onde vem a nossa palavra pornografia, que é a palavra para prostituição, mas é óbvio pelo contexto, está claro pelo contexto, que ele está se referindo a pessoas casadas, ele está falando de divórcio. Logo, adultério e prostituição são intercambiáveis. Então, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, prostituição, que também é traduzida por imoralidade sexual, era usada para qualquer prática fora do casamento entre um homem e uma mulher. Neste mandamento, portanto, meus irmãos, o Senhor está exigindo castidade ou pureza sexual, um comportamento que contrastava com a infidelidade e promiscuidade sancionadas pela religião oficial do restante do Antigo Oriente Próximo, ou do Antigo Oriente Médio, das nações no entorno de Israel e das nações que Israel ia desapossar. E aqui nós vamos então, eu quero ler com vocês o que está em Levítico 18 e Levítico 20. Eu quero que você abra lá, porque aí você tem o significado abrangente do mandamento que o Senhor está proibindo. Ele está fazendo uma aplicação casuística ao sétimo mandamento. E veja o que ele diz, quantas uniões ele usa a expressão, um eufemismo, né? Eufemismo é uma figura de linguagem pela qual você abranda uma expressão para torná-la mais elegante. Ele usa a expressão descobrir a nudez. Mas isso é uma alusão à relação íntima, à relação sexual. Ele diz assim, eu quero ler
no verso 1 e 2. Desde o verso 1, nós vamos ler esse texto. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Aí ele fala dos mandamentos. Nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não lhe descobrirás a nudez. Isso é incesto. Ele está proibindo o incesto. O incesto quebra o 7º mandamento, a relação entre o filho e o pai, entre o filho e a mãe, entre a filha e o pai. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é nudez de teu pai, está falando de madrasta. A nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho, ou da filha de tua filha, tua neta, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, enteada do teu pai, tua meia-irmã, gerada de teu pai, ela é tua irmã. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é mulher de teu filho, não lhe descobrirás a nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás, não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para lhe descobrir a nudez. Parentes são, maldade é. E não tomarás com tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante a sua vida. No verso 19 tem uma lei cerimonial quanto à relação com a mulher na sua menstruação. E no verso 20 em diante, veja: nem te deitarás com a mulher de teu próximo para te contaminares com ela. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar a Moloque. Verso 22, com homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. É abominação, homem se deitar com homem. Nem te deitarás com animal, a zoofilia ou a bestialidade, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para se ajuntar com ele. É confusão. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis. Observe, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. As pessoas pensam que essas leis, isso é coisa antiga, o pecado é coisa antiga. As nações de Canaã praticavam todas essas coisas: zoofilia, bestialidade, incesto, relações homossexuais. Ele dizia: a terra se contaminou e eu visitei nela a sua iniquidade, ela vomitou os seus moradores, porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou o povo. Era tão imundo que a terra vomitou o povo que antes estava nela. Todo que fizer alguma dessas abominações, assim, sim, aqueles que as cometeram serão eliminados do meu povo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então observe que no próprio contexto do Antigo Testamento, devemos considerar o mandamento como abrangendo todas as outras violações da santidade do casamento. Desse modo, a prostituição religiosa, as relações homossexuais, a bestialidade, o incesto, o
travestir-se e comportar-se como pessoa do sexo oposto eram todos proibidos pela lei do Senhor. Então fica claro para nós a abrangência do sétimo mandamento. Então, em terceiro e último lugar, podemos abordar a profundidade. Em seu sentido mais profundo, o mandamento proíbe o desejo que motiva a prática e a dureza de coração que banaliza a aliança. Vou repetir. Em seu sentido mais profundo, o mandamento proíbe o desejo que motiva a prática. Ele não está proibindo só a prática, o desejo também. As pessoas dizem, o desejo... houve uma pergunta no Supremo Conselho, porque existe uma falácia no meio evangélico. O desejo homossexual é pecado ou não? Porque tem alguns que dizem, eu sou, mas não pratico. Eu desejo, mas não pratico. E aí alguns trazem um seguinte sofisma, tentação não é pecado. Querido, quando você deseja, não é mais tentação, já é pecado. A Bíblia diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça. A cobiça é pecado. Não cobiçarás, é o 10º mandamento. Então o desejo é sim pecaminoso. Como o desejo pela mulher do outro, pela mulher alheia, por aquela que não é a minha esposa, é pecaminoso. Você já está pecando no coração. Então, o mandamento ele proíbe o desejo que motiva a prática. E, em segundo lugar, a dureza de coração que banaliza a aliança. É o Senhor Jesus, meus irmãos, quem ensina sobre a profundidade do 7º mandamento. Voltamos agora para Mateus 5, versos 27 a 32. Em seu Sermão do Monte, Jesus interpreta e aplica esse mandamento, estendendo a cobiça, ao desejo que motiva a prática. Ligando ao 10º mandamento, que fala, não cobiçarás a mulher do teu próximo. E também ele aplica ao divórcio. Leamos o que está escrito em Mateus 5, 27 a 32. Esse texto é suficiente para embasar o princípio que nós propomos aqui. Olha o que Jesus diz. Vocês ouviram o que foi dito. Não cometa adultério. Ele está citando o mandamento. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Todo homem que olhar para uma mulher, no texto original está assim, todo homem que olhar para uma mulher com o objetivo de cobiçá-la. Todo homem que olha para uma mulher alimentando a sua cobiça e o seu desejo no seu coração, já adulterou com ela. É Jesus quem está falando. E ele continua no verso 31, também foi dito. Veja que ainda é dentro do contexto da aplicação do 7º mandamento. Aquele que repudiar sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Segundo casamento é uma relação de adultério. É o que Jesus está dizendo. Jesus claramente está afirmando, meus irmãos, que o divórcio seguido de uma nova união matrimonial constitui-se adultério, exceto se o outro cônjuge adulterou. E o processo formal de divórcio não anula a quebra do mandamento. Então, Jesus está condenando a dureza de coração, e eu estou usando um termo bíblico que ele vai usar lá no capítulo 19 de Mateus, porque os fariseus, replicando a ele, dizem, mas Moisés, ele ordenou dar carta de divórcio e repudiar. Jesus diz, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu dar carta de divórcio, é porque vocês são duros de coração. Então Jesus está mostrando que a dureza de coração que leva um casal a se separar é uma quebra do 7º mandamento. É isso que Deus está dizendo na sua palavra. E eu quero então concluir, meus irmãos, porque na próxima semana nós deveremos retornar. São inúmeras as passagens neotestamentárias em que o Senhor condena tais práticas. Mas eu quero, na conclusão, destacar pelo menos 4 que claramente relacionam a proibição da prostituição com a proteção do casamento. Ou das práticas, todas as práticas imorais
com a proteção do casamento. Para ser mais exato, por um lado, o casamento se constitui uma proteção, ainda que não infalível, contra a imoralidade sexual. Você sabia disso? Por outro lado, ele deve ser protegido dessa imoralidade sexual. Em 1 Coríntios capítulo 5, de 15 a 20, nós vamos ler. Paulo ali, você anota, 1 Coríntios 6, de 15 a 20, Paulo alerta contra a prostituição. E ele afirma no verso 16, especialmente, que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela, porquanto está escrito, ou pelo que se diz, e serão os dois uma só carne. Ele está aludindo ao casamento conforme a ordem da criação. Portanto, a prática da prostituição, meus irmãos, ela se constitui em um tipo de casamento, como disse Walter Trobes, um casamento roubado. E em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 2, respondendo a uma série de perguntas dos coríntios sobre casamento, Paulo instrui que o casamento é a alternativa à imoralidade sexual. Ele diz: digo que por causa da imoralidade, é a palavra porneia, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. E falando mais à frente, no verso 9 do mesmo capítulo, tanto aos solteiros como aos viúvos, ele aconselha: no caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. O casamento é a forma de você tratar dessa vazão dos seus desejos. Em Hebreus 13, verso 4, também está escrito: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros, é a palavra pornês, ou pornóia aí, e adúlteros. Veja que está tudo ligado. Eu estou citando essas passagens, mostrando que a palavra prostituição ou porné, ela está ligada à proteção do casamento. Portanto, não é apenas uma pessoa casada que tem relação com outra que não o seu cônjuge, que quebra o 7º mandamento. Um solteiro que tem relação com alguém que não é o seu cônjuge, seja ele casado ou solteiro, também quebra o 7º mandamento. Um homem que tem sexo com outro homem quebra o 7º mandamento. Uma mulher que tem sexo com outra mulher quebra o 7º mandamento. Observe que imorais e adúlteros são opostos ao relacionamento legítimo e honrável do matrimônio. E então eu quero trazer algumas aqui, pelo menos 4 aplicações, para a gente concluir. Eu quero a primeira aplicação trazer aos solteiros. Você precisa cumprir o 7º mandamento, querido. Esse mandamento fala com você também. Como é que você deve cumpri-lo? Primeiro, cultive a castidade. Castidade, meus irmãos, é uma virtude cristã. Cultive a castidade. Segundo, se você vive abrasado, case-se. Procure casamento. Ore ao Senhor e vá em busca. Que seja do Senhor, porque se for fora, você quebra outro mandamento. Precisa ser um casamento com um crente. Mas procure o casamento. Peça ajuda dos seus pais. Mas até que isto ocorra, você tem que praticar a castidade. Nós já vimos a instrução quanto ao casamento como contenção da imoralidade. Então eu não vou me deter muito no case-se. No entanto, nós sabemos que nem sempre é possível, obviamente. Sobretudo nesses tempos de relacionamentos líquidos e falta de compromisso, como eu destaquei na introdução. Eu sei que principalmente para as mulheres é muito difícil, porque elas são maioria na igreja. E os homens estão cada vez mais frouxos, mais covardes, mais irresponsáveis, mais crianças e mais mimados. Então é difícil. Mas às vezes também as mulheres precisam pensar: você pensou nisso? Quando você se preparou? Você, pai, está preparando a sua filha para ser esposa? Você, pai, você, mãe? Ou você está preparando ela para ser uma boa profissional, ter uma carreira, fazer uma boa faculdade? Às vezes a gente passa a vida inteira criando os nossos filhos para ser uma pessoa de sucesso na sociedade e reclama porque não consegue cônjuge. A gente nem sequer preparou.
Então isso começa desde a infância. A sua filha, pai, foi preparada para ser boa dona de casa, é o que a Escritura diz. E eu não estou falando sobre não trabalhar fora. Isso é uma conversa para outra mensagem, outro estudo. Não estou falando sobre isso. Mas ela precisa ser uma boa administradora do seu lar. Você tem preparado a sua filha para ser mãe. Então, às vezes, as mulheres, eu não tenho com quem casar. Você passou o tempo todinho investindo na universidade, na sua profissão, e eu não sou contra e não estou colocando oposição a você fazer a universidade, mas isso é a coisa principal ou a coisa principal é preparar para a família? Isso vale para os homens também, porque muitos homens, os homens também não são preparados para serem pais, para serem maridos, eles são preparados para serem homens de carreira, para ir atrás dos seus sonhos, para realizar conquistas na sociedade. Como é que você quer casar? Como é que você quer que seus filhos casem? Você deixa para pensar nisso quando elas já estão chegando naquela idade, e aí você começa a ficar desesperado. Mas você não preparou e depois reclama. Mas, se você fez tudo isso e ainda não conseguiu casar, você precisa ver a solteirice como vocação divina. Mesmo que seja uma vocação talvez temporária, e nisso você precisa cultivar a castidade. A palavra de Deus, aqui mesmo em 1 Coríntios 7, vai demonstrar que a vida de solteiro é uma vocação divina. E enquanto você está solteiro, encare isto como vocação para servir melhor ao Senhor. No verso 27 de 1 Coríntios 7, estás casado, não procures separar-te. Estás livre de mulher, não procures casamento. Mas se te casares com isto, não peca. Mas no verso 32, ele diz: o que eu realmente quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Ou seja, quando você é solteiro, você tem a possibilidade de servir ao Senhor de um modo que casado você não teria. Então aproveite esse momento para servir ao Senhor, ao mesmo tempo que se prepara para um casamento e ora por um casamento. Mas enquanto não chega, você precisa encarar a solteirice como vocação de Deus. E enquanto isso, você precisa cultivar a santidade. E para citar apenas uma passagem, em 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8, Paulo instrui: porque a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes, avisamos e testificamos: o Senhor é o vingador, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Então, solteiros, cultivem a castidade, possuam um corpo em santificação e honra, não alimentem seus desejos, sua cobiça, fujam da impureza e casem-se, mas procurem preparar-se, porque às vezes você fica pensando no cônjuge ideal, mas você é o cônjuge que está à altura. Você precisa preparar-se. Eu quero encerrar nisso, irmãos, e eu quero, na próxima semana, fazer uma aplicação aos casados, mas eu quero aqui fechar com isso, com relação aos solteiros. Encare a solteirice como vocação. É um chamado. E viva a sua solteirice em castidade. Assim você está honrando o 7º mandamento e glorificando o nome do seu Senhor. Tu és bem-vindo aqui.